Você já acordou um dia e olhou para aquela pessoa que dorme ao seu lado e sentiu como se estivesse olhando para um estranho? Como se, de repente, aquele rosto tão familiar fosse agora um mistério que você não consegue decifrar? Ou talvez tenha sido em uma mensagem. Uma resposta fria onde antes havia calor. Uma distância que você sente, mas não consegue tocar. E você se pergunta, quando foi que essa mudança aconteceu? Em que momento exato eu perdi essa pessoa sem que ela tivesse ido embora? É sobre esse silêncio ensurdecedor que vamos falar hoje. Sobre como dói quando alguém que conhecia cada canto da sua alma agora te olha como quem olha através de uma vitrine, com distância, com vidro entre vocês. Você se lembra daqueles dias em que bastava um olhar para vocês se entenderem? Quando as palavras eram quase desnecessárias porque havia uma linguagem própria, invisível, que apenas vocês dois compreendiam. E agora? Agora cada conversa é como atravessar um deserto. Cada tentativa de conexão parece ecoar em um abismo cada vez mais profundo. Talvez você tenha notado primeiro nas pequenas coisas, na maneira como aquela piada interna que sempre fazia vocês dois rirem já não provoca o mesmo sorriso. Na música que era de vocês e agora parece apenas uma música qualquer. Na forma como o toque, que antes era instintivo, agora parece calculado, quase mecânico. Ou talvez tenha sido mais súbito. Um dia você olhou e pensou, quem é essa pessoa? Onde está aquela com quem me conectei tão profundamente? Como se em algum momento da noite alguém tivesse trocado a alma dentro daquele corpo familiar. Não é sobre traição. Não é sobre brigas explosivas. É sobre aquela metamorfose silenciosa que transforma a intimidade em estranheza. É sobre aquele momento em que você percebe, eu não sei mais quem é essa pessoa. E talvez ela também não saiba mais quem sou eu. É sobre aquela sensação de estar mais sozinho ao lado de alguém do que quando você realmente está só. É quando o silêncio compartilhado, que antes era confortável, agora parece gritar verdades que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. É quando você tenta se reconectar. Um jantar especial, uma conversa profunda, um fim de semana, longe de tudo, e percebe que algo fundamental se perdeu. Não é falta de esforço, não é falta de vontade. É como se vocês estivessem falando idiomas diferentes agora. Como se os mapas que usavam para se encontrar um no outro tivessem se tornado obsoletos. É quando você se pega pensando, será que um dia vamos nos reconhecer de novo? Ou será que o que tínhamos já se dissolveu como neve ao sol, sem que eu tivesse percebido? É quando a saudade chega, mesmo com a pessoa ainda ali. Uma saudade do que vocês eram. Uma nostalgia de um passado que parece cada dia mais distante, enquanto o presente se torna cada vez mais estranho. É quando você começa a guardar partes de si, porque não sabe mais como compartilhá-las. Quando histórias que antes você contaria imediatamente agora ficam presas na garganta, porque você não tem certeza se o outro ainda se importa. Quando você começa a construir um mundo interno separado, não por escolha, mas por necessidade, é uma das dores mais silenciosas que existem. Porque não há um evento para apontar, não há um culpado claro. Há apenas essa sensação de deslocamento, como se vocês dois estivessem lentamente à deriva, se afastando um do outro, sem tempestade, sem drama. Apenas a corrente imperceptível do tempo levando vocês para direções diferentes. Se isso tocou em algo dentro de você, deixa um like e fica comigo, porque hoje vamos falar sobre uma das dores mais silenciosas que existem e sobre como talvez essa dor possa ter um propósito maior do que imaginamos, sobre como esse estranhamento pode não ser o fim de tudo, mas o começo de algo mais profundo, mais verdadeiro, mais real do que aquilo que se perdeu. Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas e fundou a logoterapia, tinha uma compreensão profunda sobre o vazio humano. Ele dizia algo que muda tudo quando pensamos em relacionamentos. O ser humano não busca a felicidade, busca um motivo para ser feliz. E é aí que começa a entender esse fenômeno de quando alguém que amamos vira um estranho. Veja, para Frankl, o ser humano precisa de sentido como precisa de ar.
Quando falta sentido, a alma adoece, não clinicamente, mas existencialmente. É como uma sede que água nenhuma mata. Frankl descobriu isso da maneira mais dolorosa possível. Como psiquiatra judeu, ele foi enviado para 4 campos de concentração diferentes durante o Holocausto, incluindo Auschwitz. Perdeu quase toda a sua família, incluindo sua esposa grávida. Perdeu seus manuscritos, seu trabalho de uma vida. Perdeu sua identidade, seu nome, até mesmo suas roupas. Foi reduzido a um número pinto, e foi nesse contexto de extrema privação que ele observou algo fascinante sobre a natureza humana. Ele notou que mesmo nos campos, havia aqueles que compartilhavam seu último pedaço de pão. Havia aqueles que ofereciam conforto a outros, mesmo estando em profundo sofrimento. Havia aqueles que caminhavam pelos barracões, dando força, esperança. O que diferenciava essas pessoas das outras não era sua força física, nem seu status anterior, nem sua inteligência. Era algo mais fundamental: a capacidade de encontrar um sentido, mesmo na situação mais extrema e imaginável. Como ele escreveu, aqueles que têm um porquê para viver podem suportar quase qualquer como. E o que isso tem a ver com relacionamentos? Que esfriaram? Muitas vezes, 2 seres humanos se encontram não apenas pelo amor, mas pela busca de sentido. No início, esse outro ser parece conter todo o significado que você procurava. É como se aquela pessoa fosse a resposta para uma pergunta que você nem sabia que estava fazendo. Você olha nos olhos dela e sente: aqui estou em casa. Aqui faz sentido. Aqui finalmente sou visto. É quase como se cada evento da sua vida, cada alegria, cada dor, tivesse sido apenas preparação para esse encontro. Como se o universo inteiro conspirasse para este momento, para esta pessoa. A sensação é de que, finalmente, você encontrou a peça que faltava no quebra-cabeça da sua existência. Há uma completude quase mágica nesses primeiros momentos. Uma sensação de que todas as feridas podem ser curadas, todos os vazios preenchidos. De que juntos, vocês são mais do que a soma das partes. De que este amor, esta conexão, é tão singular, tão especial, que nunca poderia se desgastar ou mudar, mas o tempo passa. E aquela pessoa que parecia ter todas as respostas, começa a mostrar que também tem perguntas sem resposta. Aquele ser que parecia completo, começa a mostrar seus próprios vazios. Aquele sol que parecia brilhar apenas para você, começa a mostrar suas manchas solares. E surge então o primeiro estranhamento. Como essa pessoa que eu amava tanto pode agora parecer tão distante, se ela ainda está aqui? Frankl diria: o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido. Mas qual é o sentido de ver alguém se transformar em um estranho diante dos seus olhos? Talvez o sentido seja perceber que ninguém pode ser o depositário único do significado da sua existência. Que cada ser humano está em constante transformação. E que a verdadeira conexão não está em permanecer igual, mas em crescer junto. Há algo profundo que acontece quando 2 pessoas que eram próximas começam a se distanciar emocionalmente. É como se um espelho em que você se reconhecia começasse a refletir uma imagem cada vez mais distorcida. E isso abala não apenas a relação, mas a própria identidade. Quem sou eu, se não sou mais quem você amava? Quem sou eu, se não reconheço mais quem você se tornou? Frankl também observou que muitas das neuroses modernas, o que ele chamava de neuroses noogênicas, vinham justamente da falta de sentido. Quando não conseguimos responder à pergunta, para que estou vivendo? Desenvolvemos sintomas: vazio, tédio, depressão, comportamentos compulsivos, vícios. E quantas vezes não buscamos no outro a resposta para essa pergunta fundamental? Quantas vezes não esperamos que o amor de outra pessoa preencha esse vazio existencial? Eu existo porque você me vê. Eu importo porque importo para você. No início de um relacionamento, isso parece funcionar. O olhar do outro nos valida, nos preenche, nos completa. Mas nenhum ser humano pode, sozinho, dar sentido à existência de outro. É um peso impossível de carregar. Como Frankl também diria, quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos.
Esse estranhamento doloroso pode ser justamente o chamado para olhar não apenas para o outro que mudou, mas para o vazio em você que o outro já não preenche, para as perguntas existenciais que você estava evitando ao se fundir em um relacionamento, para os propósitos e sentidos que apenas você pode descobrir por si mesmo. Muitas vezes nos agarramos à imagem que criamos de alguém, não a pessoa real que está evoluindo diante de nós. Amamos a foto, não o filme. Queremos que o outro permaneça fixo em um papel que escrevemos para ele, não que seja autor da própria história. É como se disséssemos: eu te amo, desde que você permaneça exatamente como era quando me apaixonei. Mas isso não é amor. É controle disfarçado de afeto. É medo disfarçado de cuidado. É insegurança disfarçada de intimidade. E quando a mudança inevitavelmente acontece, porque todo ser humano muda, surge a sensação de traição, mesmo que nenhuma promessa tenha sido quebrada. Quem tem um porquê suporta quase qualquer como, dizia Frankl. Mas quando perdemos o porquê de estar com alguém, até o mais leve como se torna insuportável. Aquele jeito de falar que antes era adorável, agora irrita. Aquele hábito que você achava charmoso, agora parece insuportável. Não é o outro que mudou tanto assim. É o sentido que vocês compartilhavam que se diluiu. Frankl também falava sobre os 3 caminhos para encontrar sentido. Através do trabalho, criar algo significativo, através do amor, experimentar algo ou alguém profundamente, e através do sofrimento, a atitude que tomamos diante de situações inevitáveis. Quando depositamos todo o sentido da nossa existência no amor de uma única pessoa, estamos colocando um peso impossível sobre os ombros dela. Nenhum ser humano pode ser a fonte total de significado para outro. E quando inevitavelmente essa pessoa não consegue mais preencher esse vazio existencial, vem a sensação de abandono, mesmo que fisicamente ela ainda esteja lá. Talvez seja por isso que muitos relacionamentos acabam não com brigas explosivas, mas com esse deslocamento silencioso. Essa sensação de que, embora ainda exista afeto, ainda exista história, algo essencial se perdeu. Esse algo é o sentido compartilhado. No de início, as 2 pessoas se complementam como peças de um quebra-cabeça. Suas feridas encaixam nas forças do outro. Seus vazios são preenchidos pelas qualidades do outro. Mas com o tempo, à medida que cada um evolui, esses encaixes perfeitos começam a não funcionar mais. Surgem novos cantos, novos vazios, novas necessidades. E se não houver flexibilidade, se não houver capacidade de se redescobrir junto com o outro, começa esse estranhamento silencioso. Essa sensação de estar ao lado de alguém que você não reconhece mais e que talvez também não te reconheça. Como diria Frankl, o amor é a única maneira de captar outro ser humano no íntimo da sua personalidade. Ninguém consegue ter consciência plena da essência última de outro ser humano sem amá-lo. Talvez o verdadeiro amor seja justamente a capacidade de permitir que o outro evolua, mude, se transforme, e ainda assim escolher conhecê-lo e reconhecê-lo, dia após dia, como se fosse sempre a primeira vez. De nunca presumir que já se sabe tudo sobre o outro. De manter viva aquela curiosidade genuína que tínhamos no início, quando cada nova descoberta sobre o outro era uma aventura. Talvez o amor maduro seja justamente esse. A capacidade de dizer: eu não te conheço mais como achava que conhecia. E que sorte a minha poder te descobrir novamente. Se isso clareou algo dentro de você, se inscreve no canal para continuarmos essa jornada juntos. Vou contar a história de Mariana e Gabriel. Eles se conheceram numa festa de amigos em comum. O encontro foi daqueles que parecem predestinados. Conversa fluindo como se já se conhecessem há anos, risos sincronizados, aquela sensação de finalmente te encontrei. Mariana vinha de uma família onde era invisível. Filha do meio, sempre teve que lutar por atenção. A mais velha era a responsável, a mais nova era a adorada. Mariana era a do meio, a que se virava sozinha. A que aprendeu desde cedo que suas necessidades vinham por último. Cresceu acreditando que precisava fazer mais, ser mais, para merecer ser vista.
Seus relacionamentos anteriores seguiam o mesmo padrão. Ela dava muito mais do que recebia. Se anulava para caber nas expectativas dos outros. Perdia seus contornos para se moldar ao que imaginava que os outros queriam dela. Era exausta, essa vida de tentar adivinhar o que os outros precisavam antes mesmo que eles soubessem. Gabriel foi a primeira pessoa que pareceu realmente enxergá-la. Não pelo que ela fazia, mas pelo que ela era. Que perguntava o que você quer e esperava de verdade pela resposta. Que notava pequenas mudanças nela, um corte de cabelo, um humor diferente, um silêncio novo. Que se importava não apenas com a Mariana feliz, eficiente, prestativa, mas também com a Mariana triste, confusa e imperfeita. Gabriel, por sua vez, cresceu como filho único de pais separados. Desde pequeno, carregava o peso de ser o homem da casa. Ouvia da mãe: agora somos só nós dois contra o mundo. Uma responsabilidade pesada demais para ombros tão jovens. Sempre cuidou da mãe emocionalmente. Sempre foi maduro demais para sua idade. Aprendeu a ser forte mesmo quando tinha medo. A parecer seguro mesmo quando duvidava. A ser o porto seguro dos outros, mesmo quando ele mesmo se sentia à deriva. Seus relacionamentos anteriores também seguiam um padrão. Ele era sempre o forte, o que resolvia, o que sabia o que fazer. As mulheres por quem se apaixonava sempre precisavam dele de alguma forma. Sempre havia um problema para resolver, uma crise para administrar. Ele era bom nisso. Se sentia necessário, indispensável. Com Mariana, pela primeira vez, ele podia ser apenas ele mesmo, vulnerável, imperfeito, humano. Mariana não precisava que ele fosse o forte o tempo todo. Não precisava que ele tivesse todas as respostas. Ela só precisava que ele fosse real, que mostrasse as rachaduras, as dúvidas, os medos. E quando ele mostrava, ela não o amava menos, amava mais. Nos primeiros meses, era como se tivessem encontrado não apenas um ao outro, mas a si mesmos. Mariana, que sempre carregou um vazio inexplicável desde a infância, sentia que Gabriel enxergava partes dela que nem ela mesma conseguia ver. E Gabriel, que cresceu se sentindo responsável pelo mundo, pela primeira vez sentia que podia descansar, ser cuidado, ser apenas humano. Eles construíram um mundo próprio, códigos, piadas internas, sonhos compartilhados. A família que não tiveram criaram um no outro. Havia aquela música que só fazia sentido para eles, aquele restaurante onde sempre pediam o mesmo prato, aquele lado da cama que cada um ocupava, pequenos rituais que juntos formavam a liturgia do amor deles. Amigos comentavam: vocês parecem se conhecer há anos, e de alguma forma era verdade, como se suas almas já se conhecessem de outro tempo, outro lugar, como se estivessem apenas se reencontrando. 3 anos se passaram. E então começou. Não foi uma briga, não foi uma traição. Foi algo mais sutil e talvez por isso mais doloroso. Gabriel começou a fazer um curso noturno, algo que sempre quis, mas nunca teve coragem de priorizar. Fotografia, capturar momentos, congelar o tempo. Talvez um desejo inconsciente de segurar o que sempre lhe escapava. No início, chegava em casa animado, contando sobre as técnicas que aprendia, mostrando suas primeiras fotos. Mariana sorria, se interessava, fazia perguntas, mas não entendia realmente o que ele sentia ao tirar uma foto perfeita. Não compartilhava aquela paixão visceral, então Gabriel começou a compartilhar menos, não por maldade ou distanciamento intencional, apenas porque aprendeu que algumas alegrias são difíceis de traduzir para quem não as sente da mesma forma. Ele conheceu pessoas novas no curso. Pessoas que entendiam imediatamente o que ele queria dizer quando falava sobre luz, enquadramento, momento decisivo. Pessoas que vibravam com as mesmas coisas, que falavam a mesma língua. Não o português, mas o idioma da fotografia. Chegava em casa com referências que Mariana não entendia, piadas que ela não compartilhava. Ele estava se expandindo, descobrindo novas partes de si mesmo, partes que estiveram adormecidas por anos, enquanto ele estava ocupado demais sendo o forte, o responsável, o indispensável. No início, Mariana se sentia feliz por ele.
Mas aos poucos, uma insegurança começou a crescer. E se ele mudar tanto, que não me reconhecer mais? E se ele encontrar alguém que entenda melhor esse novo Gabriel que está nascendo? Não era uma questão de ciúmes no sentido tradicional. Não suspeitava que ele estivesse interessado em outra pessoa. Era um ciúme mais existencial. Ciúme de uma parte dele à qual ela não tinha acesso. Uma parte que ele compartilhava com estranhos, mas que para ela permanecia um mistério. Mariana, por sua vez, estava estagnada no mesmo trabalho, na mesma rotina. Não por falta de oportunidades, mas por medo. Medo de arriscar, de falhar, de descobrir que talvez não fosse tão capaz quanto fingiu ser. Quanto mais Gabriel crescia, mais ela se agarrava ao que tinham sido. Você está diferente, ela dizia, como se fosse uma acusação. Você não é mais o mesmo. E era verdade. Gabriel estava diferente, mais confiante, mais independente, menos necessitado. E essa mudança, embora saudável, ameaçava o equilíbrio da relação. Antes eles se encaixavam perfeitamente, porque suas feridas se complementavam. A necessidade de Mariana de ser vista encontrava eco na capacidade de Gabriel de enxergar profundamente seus outros. A necessidade de Gabriel de não ser sempre o forte encontrava espaço no desejo de Mariana de, pela primeira vez, ser a forte para alguém. Mas agora, esses encaixes começavam a não funcionar tão bem. Gabriel já não precisava, tanto que Mariana fosse forte por ele. Ele estava encontrando sua própria força. E Mariana se sentia cada vez menos vista, porque Gabriel estava aprendendo a olhar para si mesmo, a enxergar suas próprias necessidades, seus próprios desejos. Mariana começou a tentar puxá-lo de volta. Criticava as novas amizades, fazia drama quando ele saía. Tentava de todas as formas reconquistar a intimidade que sentiam antes, mas quanto mais ela se agarrava, mais ele se afastava. As conversas que antes fluíam, agora eram forçadas. Os silêncios que antes eram confortáveis, agora eram tensos. Dormiam na mesma cama, mas era como se estivessem em continentes diferentes. Você não me ama mais? Ela perguntou uma noite, as lágrimas escorrendo. Eu te amo, ele respondeu. Só não sei mais quem somos nós. Foi a resposta mais honesta que ele poderia dar, e a mais dolorosa que ela poderia ouvir. Durante semanas, eles tentaram voltar ao que eram. Refizeram os rituais. Foram naquele restaurante. Ouviram aquela música. Mas era como vestir roupas antigas, que já não servem mais. Os gestos estavam ali, mas o significado havia se perdido. Um dia, Mariana encontrou um livro de Viktor Frankl na estante de Gabriel. O Homem em Busca de Sentido. Ele o havia comprado para um trabalho do curso. Queriam que os alunos fotografassem a partir de um conceito filosófico, e ele escolhera significado. Ela o leu em uma noite, as lágrimas escorrendo enquanto as páginas passavam. Leu sobre como Frankl, mesmo nos campos de concentração, descobrira que a vida tem sentido em qualquer circunstância. Sobre como o sofrimento deixa de ser sofrimento quando encontra um significado. Foi então que ela entendeu. O que estava morrendo não era o amor. Era a ilusão de que outra pessoa pode ser a fonte única do seu sentido de vida. Gabriel não estava traindo Mariana ao mudar. Estava apenas seguindo o chamado interior que todo ser humano sente. O chamado para expandir, para crescer, para encontrar significado. E Mariana percebeu que seu sofrimento vinha não da mudança de Gabriel, mas da sua própria resistência em mudar também. De sua tentativa desesperada de congelar o tempo, de manter tudo como era antes. Ela percebeu que havia colocado toda a sua identidade na relação, que havia abandonado sonhos próprios, amizades próprias, interesses próprios, que havia feito de Gabriel não apenas seu parceiro, mas seu propósito. E nenhum ser humano pode carregar o peso de ser o propósito de outro. Nas semanas seguintes, Mariana começou sua própria jornada. Se inscreveu em um curso de fotografia que sempre quis fazer. Retomou amizades antigas. Começou a escrever um diário, não sobre Gabriel, mas sobre si mesma. Sobre quem ela era além de ser a namorada de alguém. E algo curioso aconteceu. Quanto menos ela tentava recuperar a proximidade antiga com Gabriel, mais espaço surgia para uma nova forma de intimidade.
não mais baseada na dependência, mas no compartilhamento de duas jornadas independentes. Uma noite, ela mostrou a Gabriel suas primeiras fotos. Não eram tecnicamente perfeitas como as dele, mas tinham alma, tinham sua visão única de mundo. Gabriel as olhou não com condescendência, mas com genuíno interesse. "Conte-me o que você estava vendo quando tirou esta", ele pediu. E pela primeira vez em meses tiveram uma conversa real, não sobre o relacionamento, não sobre o passado, mas sobre o que estavam criando, cada um à sua maneira. Numa noite de coragem, ela disse a Gabriel: "Eu não te conheço mais, e acho que também não me conheço. Talvez seja a hora de nos apresentarmos de novo." Foi o início não do fim, mas de um novo começo. Um em que ambos poderiam crescer, às vezes juntos, às vezes separados, mas sempre em movimento. Um em que o amor não era a resposta para o vazio existencial, mas um companheiro na busca pelo sentido que cada um precisava encontrar por si. Houve momentos difíceis, momentos em que o antigo encaixe fazia falta, em que a nostalgia do que foram era quase insuportável, em que se perguntavam se não seria mais fácil simplesmente deixar tudo para trás e começar de novo, cada um por si. Mas havia também momentos de uma intimidade que nunca haviam conhecido antes. A intimidade de dois seres que não se fundem, mas se encontram. Que não se completam, mas se complementam. Que não se prendem, mas escolhem ficar. Como Frankl ensinou, eles aprenderam que o amor verdadeiro não consiste em se perder no outro, mas em se encontrar através do outro. Que amar não é fundir, mas testemunhar o crescimento um do outro. Aprenderam que cada um precisa encontrar seu próprio sentido, sua própria razão para existir, que vai além do relacionamento. E que quando dois seres humanos com propósito próprio escolhem compartilhar uma jornada, o amor que surge é mais forte, mais livre, mais verdadeiro do que aquele baseado na necessidade, na dependência, no medo da solidão. E embora nunca mais voltassem a ter exatamente o que tinham antes, aquela fusão quase mágica do início, encontraram algo talvez mais valioso: a capacidade de se escolherem dia após dia, mesmo conhecendo os abismos e as sombras um do outro. Mesmo sabendo que amanhã, mais uma vez, teriam que se conhecer novamente. Era um amor com os olhos abertos. Um amor que não idealizava, não diminuía, não simplificava. Um amor que dizia: "Eu te vejo, todo, inteiro, com tudo o que você é, e com tudo o que você ainda vai se tornar. E escolho ficar." Se isso te deu esperança, compartilha com alguém que você ama e que talvez precise ouvir isso hoje. Quando alguém que você ama se torna um estranho, o que você pode fazer? Aqui estão 5 lições inspiradas por Viktor Frankl. Reconheça que a mudança é inevitável. O estranhamento não é um erro ou uma falha, é parte da condição humana. Cada pessoa está em constante transformação. Como Frankl diria, o homem não é apenas um ser, mas um vir a ser. Amar alguém é amar não apenas quem eles são hoje, mas quem eles estão se tornando. Pense no rio de Heráclito. Nunca nos banhamos 2 vezes no mesmo rio, porque das águas que já passaram, outras sempre vêm. Da mesma forma, nunca amamos a mesma pessoa 2 vezes. A cada dia, a cada hora, pequenas e grandes transformações acontecem. Esse é um dos grandes paradoxos do amor. Queremos segurança, permanência, estabilidade, mas amamos seres em constante mudança, seres imprevisíveis, incontroláveis, eternamente inacabados. A ilusão de que conhecemos completamente alguém é apenas isso, uma ilusão. Mesmo após décadas juntos, ainda há territórios não mapeados, paisagens interiores que nunca visitamos. Como Kafka escreveu, o matrimônio é a representação de 2 seres humanos que se expõem mutuamente ao seu abismo interior. Só podem se amar se recusarem a se desesperar por causa desses abismos, se nem mesmo os notarem ou tentarem compreendê-los. Quando resistimos a essa verdade, criamos sofrimento. Quando a abraçamos, criamos possibilidade. Experimento prático. Hoje, olhe para a pessoa que ama e se pergunte:
Que parte dessa pessoa eu ainda não conheço? Que potencial nela eu nunca explorei? Que perguntas nunca fiz? Que territórios dela nunca visitei? E se comprometa a ser um explorador, não um carcereiro, da alma daquele que você ama. Pergunte a si mesmo: estou resistindo à mudança ou estou aberto para evoluir junto? Estou tentando congelar alguém no tempo? Ou estou curioso sobre quem eles estão se tornando? Lembre-se que a rigidez sufoca a vida, enquanto a flexibilidade permite que o amor se adapte e floresça em novas formas. Busque sentido na própria transformação. Quando sentimos que perdemos alguém que ainda está fisicamente presente, a dor pode ser paralisante. Mas Frankl nos ensina: o sofrimento de algum modo deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido. Talvez o sentido desse estranhamento seja justamente libertá-lo para encontrar seu próprio caminho de crescimento. Talvez seja um chamado para olhar para dentro, para os espaços vazios que você esperava que o outro preenchesse. Como Frankl descobriu nos campos de concentração, mesmo nas situações mais extremas de privação, ainda existe uma liberdade fundamental que ninguém pode tirar. A liberdade de escolher nossa atitude perante os fatos. É o que ele chamava de o último dos direitos humanos. Poder escolher a própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Mesmo quando tudo é tirado de nós, ainda nos resta a liberdade interior de decidir como responder. Você pode escolher ver o estranhamento como uma traição, como um abandono, como um fracasso. Ou pode escolher vê-lo como um convite à sua própria expansão. Um chamado para descobrir: quem sou eu quando não estou me definindo através do olhar do outro? Quais são meus próprios porquês para viver para além deste relacionamento? Experimento prático. Pegue um caderno e comece a listar coisas que dão sentido à sua vida, independentemente do seu relacionamento atual. Podem ser paixões, talentos, valores, causas que você acredita. Pergunte-se: se eu estivesse sozinho no mundo, o que ainda me faria levantar da cama todos os dias? Essa lista é um mapa do seu próprio sentido. Explore-o. Ao se reconectar com seus próprios propósitos, você se torna mais inteiro e menos dependente de uma única fonte de significado. Reconecte-se através da vulnerabilidade e da curiosidade genuína. O estranhamento muitas vezes nasce de uma falta de comunicação autêntica. Criamos narrativas sobre o outro, presumimos saber o que ele pensa ou sente, sem realmente perguntar. A intimidade se perde quando paramos de nos mostrar vulneráveis e de ter curiosidade genuína sobre o mundo interior do outro. Frankl acreditava que o amor é a única maneira de captar verdadeiramente a essência de outro ser humano. E essa captura exige uma abertura constante, uma disposição para ver o outro com novos olhos, sem os filtros das nossas expectativas ou projeções. Experimento prático. Escolha um momento tranquilo para conversar com a pessoa que você ama. Em vez de focar no que mudou ou no que está faltando, faça perguntas abertas sobre o que é importante para ela agora. Quais são seus sonhos, seus medos, seus desafios? Ouça com a intenção de realmente entender, sem interromper, sem julgar, sem tentar encaixar as respostas na sua narrativa. Compartilhe também suas próprias vulnerabilidades, seus próprios processos de mudança. Abrace a desconexão como uma oportunidade para se conhecerem novamente em um nível mais profundo e autêntico. A vulnerabilidade cria pontes onde a distância construiu muros. A curiosidade reacende a chama da conexão. Encontre sentido no sofrimento da desconexão. A dor de ver alguém se tornar um estranho pode ser excruciante, mas, como Frankl nos ensinou, é na forma como respondemos ao sofrimento que encontramos nosso maior potencial de crescimento. Podemos nos vitimizar, nos ressentir, nos fechar. Ou podemos escolher usar essa dor como um catalisador para a transformação. Talvez essa desconexão esteja expondo feridas antigas em você, dependências emocionais não resolvidas, a necessidade de validação externa. Em vez de culpar o outro pela distância, pergunte-se: o que essa dor está me ensinando sobre mim mesmo?
Que partes minhas eu negligenciei ao me fundir nessa relação? Que força posso encontrar ao atravessar essa solidão? Experimento prático. Dedique um tempo para a introspecção. Escreva sobre seus sentimentos sem censura. Tente identificar os padrões em seus relacionamentos passados. Busque apoio em amigos, terapeutas, grupos de apoio. Lembre-se de que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas coragem de se mostrar autêntico em meio à dor. Permita que a dor seja sua professora. Ela pode te guiar a uma compreensão mais profunda de si mesmo e de suas necessidades. Esteja aberto para um novo tipo de conexão ou para a despedida. O estranhamento pode ser o prenúncio do fim de um ciclo, mas não necessariamente o fim do amor em sua totalidade. Às vezes, a intimidade que se perde não pode ser recuperada, na mesma forma. Mas isso não significa que não possa surgir uma nova maneira de se relacionar, talvez com mais espaço para a individualidade, com expectativas mais realistas, com um amor mais livre e consciente. No entanto, também é possível que esse estranhamento seja um sinal de que os caminhos se separaram de forma irremediável. Frankl nos lembra que a vida é finita e que, às vezes, precisamos ter a coragem de deixar ir o que não nos serve, mas para que ambos possam buscar seus próprios sentidos em outros lugares. Experimento prático. Seja honesto consigo mesmo sobre o que você ainda deseja e o que é possível nesta relação. Converse abertamente com o outro sobre suas necessidades e seus limites. Estejam dispostos a renegociar os termos do relacionamento, se ambos desejarem. Mas também estejam preparados para a possibilidade de que o maior ato de amor possa ser a libertação mútua, permitindo que cada um siga seu próprio caminho em busca de um sentido mais alinhado com sua jornada individual. A abertura para o novo, seja na reconexão ou na despedida, requer coragem e autocompaixão. Honre o que foi, mas não tema o que pode vir. Sinta essa dor. Deixe que ela te atravesse. Porque essa sensação de quebra, de desencontro com quem se ama, não te define. Ela apenas expõe a força bruta da mudança, a dança incessante da vida. Você pode estar se sentindo perdido agora, como se um laço vital tivesse se rompido. E dói. Ah, como dói! Mas escute, a vida, em sua implacável sabedoria, raramente nos deixa no vazio absoluto. Mesmo nesse estranhamento doloroso, há um eco de você, um chamado silencioso para dentro. Talvez esse espelho quebrado esteja refletindo não o fim, mas a oportunidade de juntar os cacos e criar um mosaico novo, mais autêntico, mais seu. Essa luta que você trava, essa busca por reconhecer o familiar no estranho, ou por se reconhecer, em meio à estranheza, não é em vão. Ela te molda, te refina, te força a cavar mais fundo em busca do seu próprio sentido. E acredite, ele está aí, pulsando em algum lugar dentro de você, esperando para ser redescoberto. A sua história não terminou naquele olhar distante, naquela resposta fria. Ela está apenas te convidando a escrever um novo capítulo, com a coragem de quem já sentiu a ausência perto e escolheu, apesar de tudo, continuar a caminhar. E nessa caminhada, você não está sozinho. Sua jornada importa. Deixe um like para que esta mensagem alcance outros corações que também buscam sentido em meio à transformação. Inscreva-se e ative as notificações para receber um farol constante de inspiração e força. Compartilhe nos comentários a palavra renascer para ecoar a esperança de um novo começo. Sua voz é importante. Conte-nos nos comentários o que te impulsiona a seguir em frente. Sua experiência única pode ser a luz que ilumina o caminho de outros em nosso canal.